Bom dia! Como foi a semana de avaliação de vocês? Ou melhor, eu gostaria tanto de poder conversar com vocês para saber como foi para vocês essa avaliação, não é? Fazer uma avaliação em casa, não é? Na instituição escolar, tem toda uma estrutura preparada, não é? Em casa, creio eu que a estrutura seja você mesmo, não é? Seja você mesmo que escolhe os critérios, elenca cada um deles, não é? Mas como foi esse fazer, não é? Avaliação em casa, não é? Como foi? Se você estabeleceu um comparativo entre a sala de aula e a casa, como foi? A responsabilidade, creio eu que a responsabilidade é maior, não é? É você com você mesmo, não é? Então eu acredito que a responsabilidade, o grau de exigência seja bem maior, que aí você realmente precisa, não é? Mostrar para você mesmo a tua capacidade, não é? Mas eu acredito que vocês obtiveram sucesso pleno na resolução das atividades. Eu creio firmemente nisso. Antes de qualquer coisa, meus amados, eu preciso dar uma explicação a vocês. Primeiro eu quero parabenizar. Vocês estão sendo assim maravilhosos. Eu tenho visto a qualidade da atividade de vocês. Parabenizo pelo grau de comprometimento. Parabenizo pelo envolvimento de vocês, pela resolução das atividades, o cuidado em enviar estas atividades. Nossa, eu vi atividades belíssimas, atividades totalmente digitadas, organizadas, com data. Parabéns a todos vocês. Aqui eu deixo minha salva de palmas pelo trabalho, pelo empenho, por estar, porque sim, tanto nós professores, quanto vocês alunos, quanto supervisão, quanto coordenação, quanto direção, nos deparamos com uma situação totalmente atípica, ou seja, diferente, mas estamos conseguindo, não é? Superar esse desafio. E superando esse desafio, nós estamos conhecendo a nós mesmos, não é? Superando os nossos próprios limites. E por isso eu dou os meus parabéns a vocês. Quero apenas fazer uma pequena observação. Quando vocês forem enviar as atividades que eu irei propor durante esse próximo ciclo, eu gostaria muito que vocês colocassem os dados de vocês completos. Duas observações, na verdade, eu gostaria de fazer. Com relação aos dados, por favor, ao fazer a identificação, eu gostaria muito que vocês colocassem o nome completo de vocês. Jusileide Damasceno de Oliveira, atividade, não é? Atividade de ensino religioso do nono ano, nono ano A manhã, nono ano B manhã, nono ano A à tarde e assim por diante. Eu gostaria muito que vocês colocassem esses dados completos. Por quê? Porque estes dados facilitam a minha correção. O segundo ponto que eu gostaria de pedir a vocês é com relação à fotografia. Ao fotografar, eu gostaria muito que vocês focassem bastante, deixassem nítido. Houve situações em que algumas atividades eu não consegui ver porque ficou desfocado. Eu gostaria muito que vocês, não é, ao fotografar, analisassem depois para ver se a fotografia ficou desfocada ou não, ficou nítida ou não, tá bom? Essas duas observações que eu gostaria de fazer a você, não é? Com relação ao envolvimento, comprometimento, participação, responsabilidade, não há questionamentos, não é? Então eu gostaria muito que vocês, ao enviar para mim, enviassem com os dados completos e focassem na imagem, na fotografia, tá bom? Para facilitar a minha correção. Bem, meus amores, mais uma semana. E essa nossa aula de hoje, ela tem como finalidade a resolução das questões. Eu irei fazer uma resolução das atividades, não é? Atividade avaliativa de ensino religioso. Eu irei resolver essas questões e irei fazer alguns comentários sobre elas, não é? Com a finalidade de ampliar o nosso conhecimento ainda mais. Eu acredito, creio eu firmemente que vocês, não é?
irão só colocando o Czinho nas 5 questões. Reorganizando um pensamento aqui, outro ali, não é? Porque eu tenho certeza absoluta do sucesso de vocês, não só na minha atividade avaliativa, como nas demais. Dito isso, meus amores, fiquemos de pé para honrar esse Deus maravilhoso, não é? Como o próprio Cristo nos diz na sua palavra, que ele vai dizer, não é? Quando ele se reúne com os discípulos, ele diz que deseja ardentemente que chegue o momento em que ele será imolado, não é? Que ele irá passar por tudo que ele irá passar antes de ir para a cruz. E eu fiquei me questionando nessa passagem que eu li anteriormente. Eu fiquei me questionando. Quem deseja ardentemente tanto sofrimento, senão aquele que nos ama com um amor pleno, não é? Com um amor que foge toda a nossa humanidade, com um amor que transcende, com um amor que liberta, não é? Só mesmo aquele que nos ama com a finalidade de nos resgatar e de nos salvar é que é capaz de tamanho ato de amor, a ponto de dizer, não é, que deseja ardentemente que chegue, não é, o momento em que ele irá entregar-se, ou seja, em que ele irá permitir, não é, ser imolado. Então, um amor como este merece, não é, nosso respeito, merece a nossa entrega, merece a nossa doação. Então, eu peço a vocês que fiquem de pé para que nós possamos fazer a oração e dar assim início à nossa aula de ensino religioso. Estamos reunidos aqui nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus amados, a leitura que faremos hoje encontra-se no livro de Mateus. Procurem aí, localizem na Bíblia o livro de Mateus. Mateus, capítulo 8, correto? Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. O título é Disposição para seguir Jesus. Disposição para seguir Jesus? Livro de Mateus, Novo Testamento, um dos evangelistas, capítulo 8, versos do 18 ao 22. Mais uma vez, não é? Fiquemos de pé, porque a palavra do Senhor será proclamada para nós. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, não é? Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Bem, meus amados, como o próprio título diz, não é? Disposição, não é? Você estar disposto a seguir a Jesus. Disposto, não é? A abraçar essa ideia. O nosso Deus, ele é exigente.
Ele não nos pede nada que nós não possamos fazer humanamente. Mas o servir a Cristo Jesus implica, passa pela nossa humanidade, passa por nós mesmos. E por passar por nós mesmos, passa por nossas fragilidades, passa por nossos desejos, passa por nossas satisfações, passa pelo nosso egoísmo, passa pela nossa ganância, passa por nossa ambição, passa pelos desejos que nós guardamos em nosso coração. Então, torna-se difícil para nós humanos, não é? Essa proposta, largar tudo e seguir a Jesus. Como, não é? O escriba que diz a ele, Senhor, vou te seguir para onde fores. E aí ele vai e diz a ele, não é? As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar na cabeça. Ele já está dizendo, ele já está deixando bem claro para ele, não é? O que ele, os motivos que o leva a deixar tudo e seguir Jesus, mas ele está mostrando para ele quem é esse Cristo que ele vai seguir. Que esse Cristo que ele vai seguir não tem apego aos bens materiais, não pensa em construir, não pensa em guardar tesouros aqui na terra. Ele não tem a intenção de fixar a sua morada aqui. Ele deixa bem claro, ele diz, tu vais me seguir, pois saibas bem a quem vai seguir. E saibas bem o que tu irás ter, não é? O que ele vai dizer para ele é isso, ele deixa isso bem claro. Ele está dizendo para ele, você vai seguir o Filho do Homem. No entanto, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo para ele, a minha missão aqui, o meu interesse na terra, só é um. Evangelizar e resgatar vidas. Eu não tenho intenção de ajuntar tesouros, eu não tenho intenção pelo poder, eu não tenho desejo pelas riquezas do mundo, eu não tenho, a minha intenção aqui é resgatar as vidas. A minha intenção aqui é levar a palavra e levar, não é, os ensinamentos do meu Pai. Segue-me, mas sabes que eu não tenho onde colocar a minha cabeça. O Filho de Deus deixa isso bem claro, não é? Então, é uma proposta ousada? Eu diria que é ousada, porque esse vem e segue-me, quer dizer, vem e segue-me, mas para que você vá e siga Jesus, você precisa deixar muito, porque você vai ter que deixar a tua família, você vai ter que deixar os sonhos que você construiu, as metas que você traçou, os objetivos. Mas vai chegar em um dado momento da sua vida, para aqueles que se sentirão chamados, em que você vai entender que as metas que você traçou, que os objetivos que você, não é? Que você criou, elaborou, desenvolveu, que as tuas lutas não têm um sentido, não vai ter um significado para você quanto resgatar vidas, quanto levar, quanto evangelizar. É um chamado difícil, mas para mim e para muitas pessoas, mas para quem se sente chamado e aceita o chamado, é uma libertação total, porque até aquele momento você vivia triste, aprisionado. Agora não mais. Agora você se sente completamente livre. Livre para servir a Deus, não é? Tem essa disposição para seguir Jesus. Então é isso, meus amores, que eu queria trabalhar com vocês, a palavra de Deus nesta manhã. Que nós tenhamos disposição para seguir esse Cristo maravilhoso. Ok? Então agora vamos para a resolução das questões. Como vocês bem sabem, a avaliação era composta de 5 questões, não é? Então agora nós iremos resolver cada uma delas, ok?